Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente vai contar tudo que rolou no Índigo Apresenta com Weezer, Block Party, Mogwai, Judeline e Otoboke Beaver. Certo, meus amigos que não param de ir a shows? Nossa, Certíssimo. certo. Mas antes o que, Isadora Almeida? Mas antes você segue a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Temos também nosso site, vamos falar sobre música.com.br. Tudo fica organizadinho lá. Lá, se você quiser dar uma olhadinha. E temos também o nosso apoia.se/podcast VFSM. A partir de R$5 vocês podem nos ajudar aqui a pagar nossa conta de luz, a nossa conta de água. Enfim, nos ajude O gás você tá caro também. também, né, amiga? Exato. E hoje temos aqui nossos madrinhos que, por pagarem todo mês a mensalidade, tem a contrapartida de nos assistir gravando ao vivo. Exato. Participam tá do aí? grupo fechado também. Ganharam muitos ingressos nos últimos dias. Rolou foram sorteio. contemplados, hein? Valeu a pena esse pagamento ali, ó. E hoje aqui com a gente, Rodrigo Berg, Gabriel Benevides, Jefferson Kozenieski, Vinícius Correia, Leonel Moura, Fabrício Neri, Tuane Malman, Ilau Giraldi e Gabriela Ramos. Muito obrigado por apoiar a gente. Um abração especial para todos os ouvintes que a gente encontrou esse último final de semana aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, no Índigo. Foi muito bom. Alguns elogiaram de um jeito muito gostoso a gente que tava lá. Nossa, rolou paquera. Rolou paquera. Ih. Um passou assim e falou pra mim e pro Renan, os dois lindos aqui, ó. Viu? Ai, qual é o Acho- limite do fã e do ídolo, né? Precisa ver Depende, isso. qual o valor da contribuição no padrinho que a gente vai Isso! negociando. Nossa, que horror. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora. Índigo Apresenta, evento que rolou no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, no dia 2 de novembro. Pegamos um dia chuvoso, o dia anterior fez sol, o dia posterior fez um pouquinho de sol e a gente teve um dia de chuva ali, amanheceu com chuva. Boa parte do evento foi embaixo de chuva ali, mas eu acho que foi tudo muito gostoso. Mas antes de entrar nas atrações ali, quero saber de cada um de vocês como que foi esse domingão ao som de muito rock, meus amigos. Nossa, eu fiquei morrendo de medo de chover o dia todo. A sorte é que, sei lá, na hora do Mogwai parou de chover, então o resto do evento a gente ficou sequinho. Foi bom isso. E no geral, acho que foi aquela experiência de voltar ao Parque do Ibirapuera, que já se consagrou como, né, voltar esse lugar de receber festivais de médio porte, eventos de médio porte que são bem legais. Ali é muito fácil de chegar, é muito fácil de se locomover lá dentro. Enfim, aquela infra do evento foi muito boa, assim, eu não tenho nada a reclamar. Banheiros estavam sempre ok, não teve fila para comprar nada. Toda hora tinha alguém passando, vendendo uma cervejinha ali, foi bem tranquilo para mim, assim. Eu realmente não tenho nada a reclamar. Bom, gente, né? Eu tava lá trabalhando, então assim, eu tenho uma outra visão do negócio. Então, assim, Uma eu visão fiquei bem muito- mais profunda. Sim, mas o que eu posso dizer é que eu fiquei bem feliz, assim, com o resultado, fiquei realizada. É isso. E como mas que quero ouvir. foi você bater papo com algumas das atrações? Que você conseguiu entrevistar quem? Otoboke Beaver? Então, daí teve isso, não sei quando saem essas entrevistinhas, mas saem pelo nosso podcast e pela 30E. Eu falei com as meninas do Otoboke Beaver, elas são muito fã. Tadinha, elas ficaram meio atrapalhadas ali no inglês, mal sabiam elas que eu também tava. Então, nós estávamos todas juntas ali. E muito fofas, assim, muito queridas, receptivas. Aí rolou de falar com a Judeline, que é uma anja, juro. Ela é gigante. Ela, tipo, às vezes, a maioria das vezes eu entrevisto pessoas que são mais baixas do que eu. Ela Você já gigante, é alta, né, amiga? linda. Ela é mais alta Sim, ainda. ela é mais alta e tava de saltinho, de bota, chiquérrima. E ela é uma anja, juro. Eu queria muito ser amiga da Judeline. E também, relâmpago ali, tipo, terminando o papo com a Judeline, viraram e falaram: Isa, o Brian Bell vai falar com você. Deu, quê? Guitarrista do Weezer. Daí eu fiquei
bem nervosa. E, assim, pelo fato de eu tinha certeza que não ia rolar, entendeu? Então, galera, é isso. Quando vocês acham que não vai rolar, se preparem achando que vai rolar, tá bom? Exato. Então é isso. Essa é a moral da história. Eu fiquei nervosa, mas ele também foi bem querido, assim. Ele gostou bastante de falar. Boa. Acho que concordo um pouco com o que o Nick falou. O Parque do Ibirapuera tem se tornado um espaço muito positivo para eventos, de modo geral. Assim, eu acho que a cidade de São Paulo tem uma questão, e quando a gente pensa num dia que está chovendo e você vai para um evento, você já fica um pouco preocupado de como vai ser essa logística. Até de sair de casa, né? Porque às vezes, sei lá, São Paulo, de um modo geral, parece que as pessoas não sabem lidar direito com o conceito chuva, mesmo a gente estando num mundo em que São Paulo sempre choveu e agora parece que cada vez mais, considerando as mudanças climáticas e a forma como São Paulo tem reagido a isso. Então eu acho que isso sempre gera uma certa perspectiva de como isso vai render, assim. E eu acho que interessante dessa edição do Índigo foi ver o público interessado em conhecer os artistas e chegar cedo, assim. Eu acho que uma das coisas legais foi ver que, apesar do tempo feio que a cidade estava, a gente chegou cedinho e já tinha muitas pessoas esperando para ver as Otoboke Beavers. Eu acho que isso mostra meio que um interesse de um público bastante jovem, assim, que era o que a gente viu ali cedinho, e acho que a gente vai falar mais depois de cada show, mas acho que essa foi a experiência inicial, assim, de pensar. O dia melhorou realmente, mas eu acho que a própria experiência de parque em dia chuvoso traz um clima meio show de rock mesmo, e toda essa experiência estamos animados para ver música, porque só isso para nos movimentar num dia que dá vontade de você ficar assim, eu queria estar a mimir. Eu queria começar dizendo que fiquei muito feliz do fato da 30 ter convidado a gente para ser media partner, porque embora a Isadora trabalhe lá, ela nunca conta nada pra gente, é tipo assim, um parto. Ela, sei lá, às vezes ela solta uma coisa assim, talvez aconteça alguma coisa em algum momento, em alguma fase da lua, mas a gente nunca sabe nada, e aí a gente ficou muito surpreso quando chegou o e-mail ali convidando a gente, então a gente ficou muito feliz. E aí a Isadora cantou a pedra pra gente tocar, e aí ficou mais legal ainda porque a gente abriu a tarde desse domingão ali com o set, a gente fez uma rachadinha, Nick e Isa tocavam um pouco, depois Renan e eu tocamos um outro pouco, e aí a gente tocou e foi muito legal que eu já vi vários amigos lá filmando, tirando foto, foi vários super madrinhos legal. lá também chegaram Madrinhos no front. Fiquei muito feliz de ver o videozinho do podcast no telão ali, foi uma coisa que me emocionou bastante, ele fiquei super lindo. feliz, foi bonito. Foi legal tocar porque primeiro que eu consegui realizar um sonho de poder tocar as Asian Kung Fu Generation, que é uma banda que eu amo na música de abertura do Bleach. E aí a gente tava tocando e as minas estavam dançando. Elas estavam muito curtindo, porque o Renan e eu, a gente fez um set muito garotas do rock, e aí elas compraram muito e começaram a tocar. As Otoboke. As Otoboke. E aí, graças ao fato de que a gente tava tocando, elas começaram a entrar no palco, e elas entravam sempre em momentos estratégicos, então parecia que estavam aplaudindo a gente. Então eu fiquei feliz com a ilusão do aplauso. Fiquei muito feliz. Mas eu acho que, de maneira geral, eu tenho percebido muito... Eu acho que é uma coisa que é um conceito que o C6 Fest firmou muito claro, que é festivais cada vez menos centrados no perrengue. A gente pode ter acesso a um bom festival, com boas atrações, com fácil acesso, com boa circulação, com boa comida, com boa bebida, sem ter a correria toda de um grande festival. Adoro o Lollapalooza, me preparo para fazer as curvas do Senna toda vez que eu vou lá para o autódromo, mas às vezes é muito bom a gente ter conforto, estabilidade, saber que vai conseguir achar um Uber por um preço não exorbitante, que daqui 20 minutos eu vou poder estar na minha casa. Então essa sensação de tranquilidade eu acho que é muito boa. A gente teve isso também no evento do No Line-Up da Heineken, que aconteceu há algumas semanas. Obviamente um formato diferente, uma outra proposta um pouco mais fechada ali para um público mais exclusivo de amigos, jornalistas, de músicos e afins, mas eu acho que é um sintoma que é possível ter cada vez mais eventos um pouco menores, com menos atrações, com mais conforto, não ter que chegar, por exemplo, 11 da manhã para ver uma banda tocar que vai ter, sei lá, 5 pessoas. Eu acho que foi um público muito interessado, foi ganhando corpo. Quando chegou já no Block Party, já estava bem cheio as duas pistas. O Weezer
Weezer tava bem cheio, tanto que eu tive que ir mais pra longe pra conseguir ficar um pouco mais folgadinho ali. Mas eu acho que o saldo final, assim, foi muito positivo, foi muito gostoso. Eu acho que evento de música é isso, é você ir encontrar seus amigos, tirar foto, abraçar, relembrar algumas pessoas, fazer amizades. Adorei conhecer a menina que tocou logo depois da gente, como é que é o nome dela? Linda Green. Linda Green. A Linda Green, muito bom, o setzinho dela lá com La Rue, com Mika, a gente ficou dançando. Vieram até pedir autorização pra usar as imagens minhas e do Renan, porque a gente estava muito performática lá. Cedemos, porque nós somos assim, humildes, nós gostamos do contato com o público. Ai, nossa. Então foi tudo gostosinho, assim. Cheguei em casa cansado, exausto, só me tomei banho, joguei na cama e capotei, assim. Só mais um complemento dessa coisa que você falou de não ter correria. Eu tô gostando desse rolê de só ter um palco. Porque aí você fica ali paradinho, você se movimenta ali dentro do espaço, mas você não necessariamente tem que ficar correndo de um palco pro outro. Acho que esse rolê 30 a mais, que a gente sempre bate aqui na tecla, hoje em dia, eu quase 40 a mais já, tá pedindo um pouco isso, então... Tá perto da morte já. Isso é pra você, né? Eu sou Gen Z, então eu não sei se vai ser essa eu também, eu tô aprendendo. Eu sou super novinha. 2010, eu comecei aí agora em evento, assim, de música, então... Então eu não sei o que você tá falando, mas pra vocês que são, assim, 30 a mais, eu não sei como é essa experiência, eu vi alguns amigos, né, me contaram, que eu também não sei, como eram músicas, assim, como tinham artistas que eram mais antigos, né, Weezer, Mogwai, o Block Party, foi o encontro dos indies com 30 a mais. Então Sim. teve esse encontro. Eu acho que a Flávia Durante postou uma foto que ela encontrou assim, muitos amigos. Ela fez até uma montagem para caber todas as pessoas que ela encontrou. Eu acho que teve meio que esse reencontro. Eu acho que tem essa coisa bonita também. Eu acho que a gente sempre fala aqui de música, de como você cria essas relações mesmo com as pessoas e você vai encontrando todos esses amigos que você vai construindo, e daí você fica pensando nos shows que vocês já viram juntos, quando vocês viram aquelas bandas em outros momentos, todas essas coisas que eu acho que são as coisas que nos interessam quando a gente pensa em música, quando a gente pensa em eventos de música. Eu amo que daí vem os jornalistas da velha guarda, e tava lá o senhor Alexandre Matias, com a câmerazinha de mão a postos ali. Já passou da hora de darem um tripézinho pra ele poder filmar mais tranquilo, pelo amor de Deus. Eu acho que é o conceito dele. Acho que é o conceito, Eu acho que o braço já firmou ali, ó, sim, já sim. no E eu amo que é passagem de bastão, porque o Bruno Capelas do programa de indie do Screenel, ele começou a fazer as mesmas coisas que o Matias. Aí eu acho fofo, que é tipo passagem de bastão. Aí o Bruno Capelas eu encontrei, estava com o som entourage do Screenel, junto com o Marcelo e toda a turma. Então acho que tem sempre esses encontros. Nós vimos a Gaia Passarelli. Ah, é verdade. Ela é chique, né? Eu acho tão chique ela. Diva. Eu me sinto mais chique quando também. eu passo perto. A Marie de Clark também, que participou do programa passado. Foi tudo. Tava uma turma. Mas bora lá, vamos começar aqui falando de Otoboke Beaver. Eu vou começar falando assim, eu sei que a Isa e o Renan gostam mais. Eu já tinha escutado, mas eu nunca mergulhei de fato assim tão a fundo, nunca fui grande fã. E demora uma hora. Porque a discografia, as músicas todas curtinhas. Cara, foi um show muito legal. Me passou muito uma vibe do Primavera Sound, sabe? Das meninas do Chai, quando elas chegaram. De ter toda uma questão performática, não só por elas serem orientais, mas elas têm um comportamento, assim, muito... Uma timidez, assim, uma coisa muito legal, muito interessante. Eu amei que elas foram todas com os vestidinhos de Dira Paz, como o Renan Guerra falou na hora, assim, a sandalinha Melissa, e é muito louco, assim, porque elas são uma coisa, assim, sei lá, o equivalente do putinhas aborteiras do Japão, porque elas são muito contra o conservadorismo japonês, assim, elas atacam muito machismo, comportamento masculino, e é muito bom. É tipo um punk kawaii, né, assim, um punk kawaii, assim, tem é fofo, assim, é gracioso. E elas estavam claramente muito entusiasmadas de estar ali, assim. Elas estavam muito arriscando no inglês. Várias vezes a gente não entendia a formulação das frases dela. A gente tentava analisar pelo contexto. Mas foi muito bom, foi um excelente show, assim. A gente encontrou com uma amiga minha e a namorada dela, que são do rolê mais pop. E elas adoraram, assim, ficaram fascinadas com a performance das meninas ali.
Não, só pra complementar, acho que o legal das Otoboke Beavers é esse lugar de quem quis ir mais cedo pro evento pra conhecer artista. Claro que tinha ali fãs, tipo, foi muito legal ver uma turma, tipo, que realmente Chegou deu pra de ver camiseta. que realmente foi pra ver elas, assim. Elas fizeram E elas falaram site que elas trouxeram camisetas também pra vender. Sim, fofíssimas. A gente fez um site show também no Cine Joia na sexta-feira, que tava também Como super que foi, animado. Amiga? Tava super animado, elas, tipo, zoaram legal, assim, sabe? Tipo, elas estavam super elas tiraram entregues, um monte de foto, assim. Né? Foram galera entrando na casa, elas saindo. Literalmente, a hora que as pessoas estavam entrando, elas saíram pra tirar foto na rua. Que elas queriam tirar a foto na frente lá do Cine Joia. Elas, tipo, ficaram o tempo inteiro também conversando com o público. No final, rolou uma boia e uma delas subiu em cima, assim, tipo... Então, é bem fã, assim. E acho que essa proposta de ser uma banda que, mesmo que toque punk, que tenha toda essa, né, essa coisa, assim, de não ser conservadora, de trazer um outro lado, acaba sendo muito pop por essa graciosidade, assim, de propor uma coisa que eu acho que elas gostam muito, sabe? Que dá pra ver que elas têm uma paixão, assim. Acho que essa paixão que elas têm pelo que elas fazem passa pro público. A da guitarrinha laranja, ela tava muito feliz de estar ali. Ela ficava o tempo inteiro puxando assunto com a galera. E eu gostei muito, assim, que obviamente tem a barreira linguística ali, mas sempre que elas interagiam com o público na hora, a galera respondia, sabe? Tipo, elas pediam pra bater palma, a galera batia palma, falava ok, gritava. Então foi muito legal ver isso, assim. A gente falou do show no Cine Joia, lá no Screen Aniel, o Alexandre Lopes cobriu o show das Otoboke Beaver, e aí o texto é bem legal. O título é O Futuro é Feminino, Barulhento e Japonês. Daí ele explica um pouco como foi esse show e como essa performance delas, eu acho que é cativante no palco, assim. Eu acho que tem a perspectiva das cores, e do universo ali. A gente estava falando, eu e o Kleber, durante o domingo, como o palco do Auditório Ibirapuera, né, que ele é aberto por parte de trás, ele é um palco muito grande e a pessoa precisa ocupar esse palco para ela também não desaparecer ali naquele mar. E é muito interessante porque elas são 4, elas são pequenininhas, mas é um peso e uma força tão potente assim, que ocupa o palco de uma forma muito bonita. E eu acho que essa perspectiva delas criarem uma música que brinca com diferentes signos e mistura coisas é muito interessante. Então a gente percebia, por exemplo, que tinha muitas meninas jovens na plateia, tinham meninas que eram crianças, que foram com os pais, tudo mais. Eu acho que isso mostra o interessante de como existe um público jovem interessado em outras coisas. Falando em público jovem, depois que a gente tocou, inclusive vieram adolescentes que não conheciam o podcast conversar com a gente, falar que tinham gostado do set. Tira foto do Renan. Tirando foto com o Renan, amiga. Então acho que é isso que a gente tá falando, né? De novo, tem essa experiência de você conhecer coisas novas, que, sei lá, pra gente tá nesse evento ontem no Índio, era uma coisa meio de se conectar com os nossos eus adolescentes que viam aquelas coisas na MTV. E ali também tinha um público que às vezes tá criando essas novas memórias que nem a gente tem. Então acho que isso é muito bonito, assim. O Renan falou de criança. O Renan olhou pro lado e falou assim: olha essa menina. Tinha que ter vindo com o pai todo coberto com capa de chuva, a menina na chuva, descoberta, tomando chuva ali. Sim, claramente veio com rebelde. O pai. Sim. Não, mas não era classe rebelde. Era um pai que não levou o casaco da filha. Deixou ela pegar a roupa que ela quis e não pensou que não tinha frio. Hoje a minha tá com friaca. Mas esse comentário de ver coisas novas, assim, amigos que foram comigo e não conheciam as Otoboke adoraram, assim, tipo, chegaram cedo pra ver a gente tocar. E aí foi aquele rolê de descobrir ao vivo e adorar a banda e sair encantados. Então, acho que pra mais gente surtiu esse efeito também, assim, de encantamento. E aí, chegamos na Judeline. Eu acho que é isso que o Renan falou de ocupar o espaço. Eu senti que ela sofreu um pouco, assim, nesse sentido. Que ela foi com uma banda bem reducionista, né? Eram, na verdade, 2 músicos, um percussionista e um músico. Ela teve esse cara que ela ficou meio que usando ele de cavalinho ali dentro do... Foi muito bom. Era o performer ali. Um performer ali. Mas eu achei que ela pouco ocupou. Eu acho que foi melhor, assim, mais pro final, quando ela começou a usar mais o telão.
Porque antes tava, tipo, tudo muito preto. E aí, como o Renan falou, aquilo pra engolir o artista é 2 tempos. Eu senti que ela ficou meio apagada ali em alguns momentos. Mas eu senti que ela foi recuperando, foi soltando ali. Quando a gente gravou o programa de lançamento do Line-Up, o Renan falou, será que ela vai trazer MC Morena? E ela trouxe a MC Morena pro palco. Sim. Foi lá, fez o show dela. Eu acho que foi um dos momentos mais cativantes ali do show. Mas, de novo, ainda que tenha sido um show talvez menos impactante que o das Otobok, eu senti que ela tava muito interessada e o público também tava muito interessado ali na presença dela, de descobrir, entender o que tava rolando. Eu curti, assim, não me pegou totalmente, mas eu acho que foi um show interessante ali. Nossa, eu gostei bastante. Me passou muito uma coisa meio Marina Sena, assim, tipo, se for pra criar um paralelo, acho que mais do que a Rosalía, que a gente tinha traçado esse paralelo lá atrás, acho que no show me passou muito uma vibe Marina Sena, assim, ela é uma boa performer, tal, dança bem, canta bem, faz tudo isso junto, ao vivo, assim, ela emendou umas coisas ali de tentar conversar com o público em espanhol, aí de vez em quando mudava para inglês, mas não precisava, porque a gente tava entendendo tudo, assim. Eu achei curioso ela falando inglês, não fazia muito sentido, mas... Ela ficou... mas acho que é por isso, porque até quando eu fui conversar com ela, ela ficou sem graça dela não falar português. Então acho que ela achou que talvez por ela não entender direito o português e não conseguir falar o português, talvez ela ficou achando que se ela falasse em espanhol, talvez as pessoas também sentissem um pouco essa barreira, sabe? Eu tinha visto recentemente o show da Lido Pimenta e aí ela falava tudo em espanhol. E daí ela falou, gente, eu estou no Brasil, nós somos latinos, eu me recuso a gente falar inglês, nós não somos colonialistas. E aí ela falou, eu vou falar devagar, ela falou, eu vou conversar devagar, não vou conversar no mesmo ritmo que eu falo, mas se vocês não entenderem qualquer coisa, vocês gritem. Fofa. E aí todo mundo se entendeu. E foi muito legal a Judeline também confessando o seu amor ali pela música brasileira. Falou de Gal, falou de Clube da Esquina, falou de bastante coisa. Ela falou que Gal é a cantora que ela mais gosta do Brasil. Sim. Eu fiquei bem feliz, assim, porque era um show aposta também nesse sentido de, putz, será que vai fazer sentido ali? É esse lugar também de descoberta, de apostar numa cantora nova, tipo de vanguarda, assim. E eu gostei muito, porque é isso, era um palco gigante, era um público que não necessariamente estava ali pra ver ela. E é um público que às vezes é meio de rock, que às vezes eles são um pouco mais fechados para algumas coisas novas, assim. E acho que também tem a ousadia de você trazer artistas que cantam em outras línguas que não são em inglês. Isso é algo que a gente sempre fala aqui no podcast, como às vezes as pessoas ficam fechadas mesmo por essa falta de ter acesso a esses outros sons. Eu acho que só o fato de Judeline estar por aqui já gera um interesse para as pessoas pensarem que existem outras pessoas que cantam em espanhol para além da Rosalía, que existem outras possibilidades. A Rosalía, a gente brinca, ela é realmente uma referência para Judeline, ela fala disso, mas é super interessante como ela faz outras conexões e como ela tem outros olhares, outras perspectivas. Acho que isso também é rico, assim. E acho que essa coisa de apostar e criar público também, né, que é bem interessante. Eu ia falar isso, é o primeiro disco dela, né, assim, então, tipo... Essa ela coisa é super de nova, ela tem 22 é super anos. nova, né? Sim, eu acho que ela tem super potencial pra a próxima vez voltar com um show. É isso, que preencha mais espaço. Mas não que tenha sido um problema. Eu gostei, de verdade. Eu gostei daquilo, tipo, de ser uma coisa minimalista, de você ter que prestar atenção no que ela tá te propondo ali pra ela te ganhar, sabe? Tipo, eu acho que às vezes faltam. Isso mesmo, de você ficar prestando atenção pra aquela única pessoa que tá ali se propondo a cantar. Até quando ela falou que ela ia cantar a música lá pro ex-boy dela, que ela falou, ai, gente, olha, desculpa, eu vou tocar uma música triste aqui, que é pra um ex-boy, não sei o quê. Eu achei fofo que ela, tipo, meio que pediu desculpa, sabe? De, ai, gente, eu vou tocar uma triste, mas depois eu volto pra desanimar. Pra pesar o clima. Mas, tipo assim, é isso, é a arte dela. Eu achei bonito, sabe? Eu gostei bastante. Eu acho que qualquer pessoa que monta em um homem ao vivo, pra mim, tem minha atenção, né? Então, por isso já valeu. Mas bora lá, vamos falar de Mogwai, porque eu sei que o Renanzinho Guerra realizou um sonho de ver essa que é uma das bandas favoritas da vida dele. Eu acho que foi um show incrível. A gente estava, antes do show começar, com várias pessoas que eu conversei, desse encontro que a gente falou com os amigos, todo mundo se questionava, o som vai ser suficientemente alto? E acho que valeu a pena, era aquilo que a gente esperava, o som muito alto, com muito barulho, e é muito interessante essa perspectiva de como a música e o som
de algum modo nos emociona e mexe com as nossas sensações de uma forma muito inexplicável. Eu sei que provavelmente tem cientistas que estudam isso e explicam pra gente isso, mas eu não quero pensar nessa perspectiva de explicações só lógicas e químicas. Eu quero pensar nas explicações poéticas para isso. Porque o show do Mogwai, eles são uma dessas bandas de post-rock, talvez a que eu mais amo. É uma banda que mexe muito comigo, a forma como eles constroem os sons, as camadas de som, como eles constroem a sua identidade artística e política, como eles constroem a sua presença, como eles constroem a sua carreira. Eu acho tudo é muito sólido e muito sério, assim. Então, para mim, é algo que me toca muito. E é muito interessante ver que eles fazem isso há, tipo, mais de 30 anos e eles continuavam se divertindo no palco, fazendo aquele negócio cabeçudo, que é um som que poderia ser fechado para eles apenas, mas não, é um som que cresce para quem tá no público, assim. Então acho que isso é muito bonito. E aí, estando no show deles, me fez pensar muito nessa perspectiva de como o som, essas experimentações, essas possibilidades que às vezes não estão relacionadas ao canto, mas à música instrumental e outras possibilidades, mexe muito comigo, porque eu lembrei na hora da minha emoção que eu tive também assistindo o show do Kraftwerk, que eu também assisti no Parque Ibirapuera, de como pequenos barulhos, você tá ali ouvindo barulho e aquilo me emociona de que eu quase choro, assim. Eu fiquei muito emocionado com o show do Mogwai por causa disso. É meio que relembrar o que me interessa na música, que me interessa ser confundido, ficar arrepiado de novo, sentir sensações que às vezes eu não lembrava que eu podia sentir. Acho que isso é o que mais me comove, assim. Então acho que esse show do Mogwai foi bem aquilo que eu sonhava e imaginava, assim. E acho que o fato de ver eles se divertindo no palco é bom demais. E a gente ainda viu o Kele Okereke do Block Party assistindo o show de ladinho, ele também estava concentrado ali. As meninas do Ottobock Beaver também encontraram o Kele, então acho muito bom também quando esses encontros musicais rolam, não só pra gente que tá na plateia, mas pros artistas também que tem esse momento de poder se encontrar, de às vezes ver o show de bandas que eles gostam e muitas vezes não conseguem ver porque eles também estão em turnê, então acho que isso é super interessante. Eu havia visto o show deles em 2012 no Sonar e foi pra mim um dos shows mais melhores emocionantes da minha vida. Eu também. Eu acho que é um dos melhores, porque assim, a acústica de um teatro, ela tem outra percepção. Era uma turnê diferente, eles tinham eu lembro que eu tinha muito tom azul, assim. Isso que eu ia falar, as luzes foi tipo, uma lindas. coisa assim, muito linda e sentado. Então assim, eu lembro que eu chorei vários momentos do show, assim, me arrepiava inteira. E aqui eu fiquei feliz porque foi uma outra perspectiva, assim. Eu acho que já dá um statement político quando eles colocam a bandeira da Palestina no palco. Eu ia falar isso. E aí já mostra, somos velhos furiosos aqui. Sim. E eu acho que eles mandaram ver ali nas guitarras. A hora que eu cheguei no Ibirapuera, eles estavam passando o som. Então já de longe deu pra ouvir assim as guitarronas. Eu falei, vai ser pesado ali. Eles estavam ali nervoso, eles vêm de um disco muito bom que eles lançaram no comecinho desse ano, mas de novo, eles passaram por vários aspectos da carreira, teve músicas do hardcore, Hardcore Will Never Die, but You Will. Exato, e aí, que tem várias músicas cantadas e eles cantaram ali. Então eu senti que eles ocuparam bem esse espaço de pegar vários momentos da carreira, mas de ter seus momentos de improviso, de distorção, de brincar ali com as texturas das guitarras. Eu acho que foi bem interessante. Os velhos estavam, no fogo ali, estavam nervosos. O Stuart até falou. Gente, ele dava ali, ô galera, tudo bem? O Stuart. Gente, eu tô bem puta, porque eu só vi 3 músicas desse show. Eu tava lá entrevistando as bandas. De verdade, eu fiquei bem brava. Porque tava perfeito. Tinha parado de chover. Sim. São Pedro tava falando, moçada, não vai ter mais chuva, Abriu um sol esquisito. Sim, que é o tipo de sol que eu acho mais lindo. Sábado tinha feito também, que é aquela coisa meio pós-chuva, quando, tipo, as nuvens carregadas se espalham e aí fica fica meio que um véu, assim. Detalhe, eles têm uma música chamada St. Peter Likes the Sun. Puta, é verdade. Tô mentindo. Caralho! Não tem alguma coisa de som. Não, de Acho sun. que não.
Não teve. Não, amigo, tem não São Peter. Tem San Marinho, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, não é? Não, São Peter não. San Pedro, eles têm San Pedro. É só San Pedro, que é do Hardcore, You Never Die, You Will. Caralho, gente! É São Pedro? É, San Pedro. Não, amigo, então, daí o que eu acho lindo, assim, que foi isso, de tipo, isso que o Renan tava falando, sabe? De barulhos trazerem emoções. Quando eu olhei, assim, tipo, pro céu, eu falei, gente, tipo, olha isso, como pode? Como as coisas se alinharam? Porque eu tava muito nervosa, porque começaram a falar que ia ter uma chuva forte. Sim. Depois, assim, do show do Mogwai. E quando eu saí, que eu tava lá dentro fazendo as entrevistas e vendo umas outras coisas, quando eu vi aquilo, eu fiquei tão feliz, assim, eu falei, nossa, gente, deu certo, sabe? Caralho, meses de trabalho, porra. E eu achei muito lindo que a única experiência que eu tinha tido ao vivo, né, de Mogwai, tinha sido esse show do Sonar, que era completamente outra proposta. E ali no parque, o som ecoando, tipo, pra um monte de gente, num espaço aberto. E eles estavam super felizes, realmente eles estavam super felizes. Depois eu vi eles, a hora que eu voltei lá pra dentro, eles estavam jantando, tipo, todos fofinhos, estavam super dando risada, tipo, se divertindo um monte. Então, assim, eu achei que coroou muito, muito bem, sabe, a tarde, assim, tipo... Também. Aí, tipo, eu achei muito lindo. E eu vi ali o finalzinho e já achei lindo, então o show deve ter sido lindo também. Eu tenho apenas uma reclamação. O show durou pouco. Sei que é festival e tudo mais. Mas, poxa, uma hora só foi sacanagem. Podia ter um pouquinho mais. Sim. É porque eles têm músicas que duram 15 minutos aí. Eles falaram, então. Vamos eles tocaram, aqui. sei lá, umas 6, 7 músicas. Acho que foi isso, não foi? Não, eles tocaram mais. Tocaram mais. Eles tocaram umas curtinhas também. Que eles trocaram de instrumento muitas vezes. Eles deixaram tudo bem preparado pra não ter erro. Mas ele tocou de guitarra umas 5 vezes. Tinha guitarra verde, tinha guitarra colorida, tinha guitarra que tava Destroyer, tinha várias. Mas foi um set bom, eu gostei. E bastante diverso, assim, acho que bastante eras da carreira. A Eras Tour deles. Eras Tour. Foi da Eras Tour do... Falou como se fosse esse cantora pop. Ô, Kleber, a que você falou, quando você falou São Peter, eu confundi. Que é essa São Pedro, que daí tem uma outra que é The Sun Smells isso. Você misturou as duas, eu fiquei... Misturei as duas. E bora lá, porque aí veio o Block Party. E aí, assim, lá no comecinho do ano, a Mauri e eu, a gente gravou um especial sobre o Silent Alarm do Block Party. A gente não tinha nem expectativa. E foi muito bom ver esse show junto com meu amigo ali. E assim... Eu gostei, mas eu achei esquisito. Porque, assim, eles vinham vendendo esse show como o do Silent Alarm. Inclusive, a turnê lá fora era em relação a isso. Mas eu acho que vindo pro Brasil depois de muitos anos, eles fizeram aquela... Vamos tocar todas as coisas que a gente faz tempo que não passa por aqui. Então, assim, eu gostei que tocaram algumas coisas que eu não tava esperando, assim. Tipo, tocou Flux, que é uma música que eu amo lá na finaleira. E, assim... Kelly Okereke está um gostoso, aquele braço gigante, aquele peitoral enorme, aquele homem gigantesco, parece uma estátua assim em cima do palco. Eu adorei o cenário que eles montaram com os refletores, tipo de ficar em volta da banda assim, eu achei que ficou uma projeção legal. O da banda original é só ele e o guitarrista ainda continua mandando muito bem, inclusive, como o Renan falou, ele continua preso nos anos 2000. Gente, com os mesmos tênis de 2007. A franja, a calça muito de quem... foda. Muito foda, um cara de 20 anos fala assim, olha, eu vou ser assim até... Pra sempre. Ele é aquela... Ele é a trend não daquele... vai me vencer. A moda não ele é aquela trend do TikTok do cara que fala assim, todo mundo acha que eu tenho 17 anos, ele tem, sei lá, quase 40. E a cara destruída de 45. Exato. Mas achei curioso o set, assim. Eu acho que eles mandaram bem em tudo. Aqui veio um problema que pra mim foi o som. Tava realmente muito baixo, principalmente no começo. E eu senti que foi uma reclamação que outras pessoas trouxeram ali também. Mas depois ajustou. Ali mais pro final eu senti que eles conseguiram ajustar o som ali. Pra mim ficou de boa. E vocês, o que acharam? Nossa, eu fiquei muito impressionado com a voz dele, assim, continua mesmo. Ele perfeito, tem absurdo. Eu achei que, assim, é um show... De novo, eu tinha visto eles em, sei lá, 2008, no Planeta Terra. E agora ver, sei lá, quase 20 anos depois,
bate diferente, claro. Só que é muito legal ver que a mina toca bem pra caralho, a baterista é muito foda, o baixista também. Eles são muito bons de execução, tipo, isso não tem o que falar, é uma banda muito boa. O baixista, inclusive, é bem parecido com o antigo baixista, assim, parece, tipo, lembra mesmo. Assim, cabelinho igual, assim. Sim, olho claro. Então, assim, quanto a isso, eu achei muito foda. Só que realmente continua sendo uma banda que não tem o carisma necessário pra ganhar novos fãs e, tipo, nesse sentido, assim, de... Eles nem se esforçam, né? Eles nunca. E beleza. Ok, tá tudo certo. É só que, tipo, é muito impressionante ver uma banda, tipo, que realmente o carisma, assim, não consegue passar perto. Mas é muito interessante pensar que eles não têm o carisma, mas de algum modo eles têm o povo por um sentido que eu acho muito bonito. Porque eles têm música. A música. Não nesse sentido, gente. Eu ia dizer o que eu ia falar no outro sentido. Eles têm uma importância de que o Quelé era uma figura muito central. Claro. Então a gente via na plateia muitas pessoas negras de mais de 30 anos que o Quelé foi uma figura muito importante. Sim. Quando a gente pensa nos anos 2000, você pensava num cenário indie. Acho que a gente já falou disso aqui quando a gente discutiu o Meet Me in the Bedroom. Falamos. Da perspectiva de como existiam poucas dessas pessoas com o imagético de uma figura, sou indie, sou negro, e eu tenho outras identidades, outras perspectivas. Porque se a gente pensar, sei lá, pessoas gays, a gente tinha outras figuras. Mas aí o Quelé reunia essas figuras. Então foi muito bonito ver esse público, assim, de pessoas negras de mais de 30 anos, curtindo e tendo uma experiência com alguém que, obviamente, foi um referencial muito forte. 100%. Então, acho que essa conexão é muito simbólica e muito bonita de se celebrar, porque eu acho que, mais uma vez, converge para as outras coisas que eu falei no episódio de hoje. O quanto a música é importante para a gente criar esses encontros, e eu acho que nada mais forte do que a música conectada às nossas relações de identidade. Sim. Dito isso, eles iniciaram uma das faixas fazendo um cover de Spin Spin Sugar do Sneaker Pimps. E eu falei, em um mês eu vi 2 gays negros tocando Sneaker Pimps. Quem? E eu tinha visto LCD XOXO também tocando Sneaker Pimps com Spin Spin Sugar. Então isso significa alguma coisa. Se no nosso episódio do Trip Hop, que nós gravamos recentemente, o Rogério Real brincou falando mal dos Sneaker Pimps, mas aí as gays negras estão protegendo a história dos Sneaker Pimps. Eles seguem vivos para nós, fãs de Spin Spin Sugar. Ok. Mais um puta show. Fora isso, foi muito divertido ver os indie velho tudo pulando lá no meio. Foi muito bom, assim. Foi tipo, se sentir na fan house de novo com 20 anos. Foi vibe. E aí chegamos na grande atração do evento, Weezer. Ai, gente, eu realizei, assim, eu chorei em vários momentos, porque eu queria muito ter visto eles eu vou chorar. Da última vez que eles vieram, eu não tinha dinheiro, e aí eu não consegui ver, eu fiquei muito triste, muito sentido, e eu fiquei feliz de ter visto eles dessa vez. Porque eles são muito importantes pra mim. Eu sei, você é muito fã. Ai, Jesus, vai chorar. Ai, fiquei emocionado, eu fiquei bem emocionado na hora também. Ai, que droga, eu não queria chorar, tava feliz. Mas eu fiquei feliz também, eu fiquei muito realizado. Eu gosto muito deles e, assim, eles tocaram todas as músicas que eu queria ouvir. E eles tocaram todas as músicas que eu não imaginei que eles iam tocar. Ai, que droga, como é horrível gostar de música. A gente se emociona por umas coisas tão poucas. Mas, nossa, quando eles tocaram... E, assim, eu tava muito imaginando que eles fossem deixar os hits pro final. E eles já logo de cara largaram um monte de músicas boas. Sim, eles tocaram... A hora que eles tocaram Undone the Sweater Song logo no começo... Eu lembrei falei, meu Deus! Eu lembrei de você. É minha música falei, favorita, tá assim. chorando. Eu me desfiz, assim, na hora que eles tocaram. Eu tava vendo os vídeos que eu filmei. Eu não consigo ouvir o som, porque tava eu cantando desesperado. Assim. Ai, véia! Você tava fazendo que nem a senhorinha. Ai, foi muito emocionante pra mim. Fiquei muito realizado, que é uma banda que é a terceira vez que eles vêm pro Brasil. Eles vieram no começo dos anos 2000. E aí era uma coisa muito mítica, porque eu tinha um amigo meu da faculdade que foi nesse show. E ele me contava e eu ficava muito fascinado ouvindo ele contando do Weezer. E aí quando eles vieram
da outra vez, eu tava na Pindaíba, tinha acabado de mudar pra São Paulo, então eu não tinha grana, não tive como ver. E ver agora foi, tipo assim, o Kleber da adolescência tendo um sonho realizado, assim. E aí, foi muito bom, porque eles tocaram de tudo. E é muito engraçado que tem toda a mítica dos fãs terem oferecido dinheiro pro Weezer encerrar a carreira. E ao vivo, assim, eu falo, cara, eles fizeram muito bem de não encerrar, porque eles têm repertório. Eu sinto que os discos mais recentes não são bons, mas eles têm pelo menos uma música de cada disco que salva. Então, assim, vai formando com o repertório do Blue Album, com o repertório do Pinkerton e com o do Green Album, daí pega essa uma música de cada disco, e como eles têm muito disco, fecha um showzão. Então, assim, e ao vivo os velhos seguram foi muito também, bom. Né? Puta merda. Eles seguram eles muito, foi muito... Tocando guitarra, o Rivers tocando guitarra, tipo, é muito impressionante, assim. Que ele é todo nerdinho e tal, tipo, ele foi de calça jeans e camiseta, assim. E aí, do nada, ele debulhando a guitarra, porra, muito bom. Não, e eu, tipo, vou confessar aqui que quando surgiu a ideia de trazer e tal, aquele último show que eles tinham feito, que era aquele álbum lá de covers que tem África lá e tal, do Toto, que ficou, né, que bombou pra caramba e tal. Eu não fui, mas na época falaram que não foi, assim, um bom show, que, tipo, não tinha sido, né, muito incrível e tal. Às vezes acontece, tipo, é isso, o repertório de show, onde que foi o show, o dia, sabe? Tipo, existem ali fatores, exato, que daí no final a equação, né, enfim. E aí, ontem, ali, a hora que eu estava vendo o show, eu falei, caramba, eu acho que não tinha oportunidade mais legal pra eles estarem. Tipo, foi muito legal ter bandas legais tocando antes, abrindo ali pra eles, nessa grande festa, e eles ali chegando com esse compromisso de não serem gigantes, sabe assim, tipo, headliner, tipo, nossa, os caras precisam fazer um show incrível. Eu acho que teve esse descompromisso que foi muito interessante ontem, sabe? Tipo, eu senti isso, assim, como público, de tipo, não era necessariamente, nossa, tá todo. Os caras vão destruir, não sei o quê. Cara, eles fizeram um show honesto, eles tocam pra caralho, tem um monte de hit, tocaram as músicas do Blue Album. Tipo, e é isso, e foi tranquilo, e não precisou provar nada. Acho que é esse o ponto, assim, sabe? Tipo, meio que foi dito ali na execução, e eu fiquei muito impressionada. Eu não tava achando que seria tão bom. Eu tava, tipo, meio, tipo, putz, pode ser que talvez... Não, foi, tipo, muito foda. Todo mundo cantando tudo. Eu acho que os indies, assim, o pessoal 30+, que a gente tá falando, se entregou. Acho que foi muito legal. Nossa, eles tocaram... Eu não imaginava que eles fossem tocar o Porks and Beans, que é do Red Album, que o disco é muito ruim, mas essa música é muito boa. É aquela música que é o clipe homenageando vários vídeos da época do YouTube, sabe? Eles tocaram Porks and Beans, eles tocaram Beverly Hills, eles tocaram Island in the Sun, eles tocaram Hash Pipe. A minha favorita, foi muito foda, tipo, foi muito foda, assim. Me passei muito, foi bem foda. Deixa eu só pegar os comentários aqui, ó. Do Gabriel Benevides, que foi, ele falou, até curti um pouco o show da Judeline, mas achei meio deslocado do line-up. Eu senti que ele tá dentro da identidade do Projeto Índigo, mas eu acho que aí entra nas coisas que a gente tava falando aqui, de ter artistas com linguagens diferentes, com propostas diferentes. Eu achei que valeu pela proposta, e ele falou assim, foi incrível o Mogwai, mas achei que o som podia estar mais alto. As roqueiras sempre querem surdinha, o som mais alto. Sempre querem mais. Surdinha. Então, no nosso lado, eu achei que tava muito bom o som, assim, tive dificuldade no começo do Weezer e no começo do Block Party, mas as outras, assim, pra mim, super fluiu. E aí ele comentou aqui, ó, esse show de 2017 no Rock in Rio, do Weezer, achei bem ok, mas esse de ontem foi foda demais. Kleberzinho realizado. Saldo final, amigos, um bom dia, né? Um bom domingo, assim, apesar de tudo, apesar da chuva, apesar de tudo que rolou, foi ótimo. Tocamos, a gente não comentou. Divertimos. Não, peraí. A gente não contou, né, Renan Guerra? Primeiro que o Nix, ele tentou silenciar o nosso set, que ele queria tirar o nosso pendrive na hora do no momento que estávamos tocando. Tipo, gay, sim, silenciando duas gays ali. Que isso. E aí que do nada Isadora e Nick ganharam um set extra. Como é que foi essa história aí, abrir pro Weezer? Gente, tivemos que ir lá tocar. Enfim, foi uma farra.
Foi divertido. Eu passei o final de semana inteiro brincando que eu ia fazer a abertura pro Weezer, acabou que rolou, olha só. É isso, muito fã. É isso, falamos, meus amigos. Sim. Falamos. Lembrando que o ecossistema Índigo, ele existe para além desse show. A gente tem outras atrações já agendadas para as próximas semanas. Tem show do Massive Attack, show da Nilo Ferriani, Tash Sultana, Zarrod Sagazan e que mais que vem aí pro Projeto Índigo nos próximos meses, a gente não sabe. Aguardem. Mas fique de olho acompanhando aqui que com certeza a gente vai comentar também. Vamos pro próximo bloco do programa, não paro de ouvir. Chegamos ao nosso segundo bloco, não paro de ouvir. Isadora Almeida, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente traz novidades mais quentinhas da net. E o que você traz? Gente, então, Berghain, né, da Rosalía. Que falar, Bom demais. né? Trouxemos semana passada. Exato, que faixa não tem absurda. Não tem o que falar, a gata sempre vem mesmo pra jogar, né? Ela. Vocês estão acompanhando, capitã é do que time. vocês não usam muito o TikTok, aí o Renan mais, né? Mas é bem legal acompanhar os reactions e teve muito vídeo de filhos filmando os pais. Tipo, o pai que gosta de música clássica, de música erudita, eles ficando fascinados assim cara, com ela. A gata é a gata. Rainha do canto lírico agora. E ela já falou que ela vai cantar em 13 línguas diferentes, incluindo o português. Espero que seja português brasileiro. Apesar de que vai ter Carminho dentro do disco pro horror do Renan. Provavelmente é português de Portugal, porque a música era da Carminho. A Carminho contou em entrevista e ela mandou, tipo, oi, Mo, vamos gravar essa música junto? E ela fez a linha, ela fez que nem a Mina fez com a Marisa Monte. Oi, Mo, adorei muito essa música, vou gravar no meu disco. Se você quiser, você aparece aqui. Mas essa aqui é minha agora, eu peguei. Enfim, mas a gente comentou na semana passada que ela tava meio que modificando de novo a possibilidade de como se lançar um disco, né? Ela lançou a partitura pra Karol G não poder ler, que ela não sabe ler a partitura, mas ela também voltou a levar a sério, tipo, jornalistas. Eu achei isso fantástico, porque na semana que a gente tá aqui, quando a gente tá gravando, ela liberou o disco pra vários jornalistas no mundo. É? Aqui no Brasil, a Carol Prado já ouviu o disco, Opa! e vários Deu jornalistas nota 8. puderam comentar o disco antes. Acho que isso é muito relevante num mundo em que, sei lá, a gente tem outros artistas que estavam brigando com jornalistas. Anitta. Tipo, artistas que estavam assim, não vou liberar disco pra jornalista ouvir antes. Tipo, como se jornalistas fossem inimigos da produção artística, quando na verdade jornalistas estão tentando ali cobrir com uma quantidade absurda de discos, com uma demanda cada vez maior, considerando as redações cada vez mais enxutas. Então achei mais uma vez ela mostrando um respeito muito grande pelo trabalho dela e pelo universo que cerca ela dentro da música. Então achei isso bonito. E ela deu ótimas entrevistas essa semana pra vários jornalistas, assim, tipo, aprofundando mesmo no disco. Eu não sei se foi eu acho que foi pra Apple, que os caras perguntaram assim pra ela: você sente que você tá elevando a barra pro seu público? Ela falou sim, e eu acho que música pop é isso, é você tensionar os limites da criação e tensionar a experiência do público. Ela é tudo foda. ela falou assim, eles falaram: a gente vive na era da letargia, da sedação. Ela falou: tudo que eu não quero é ser isso. Eu quero ser a coisa que estimula, eu quero ser a coisa que agita e que instiga. Então, Aprendiz da Bjork. eu achei, nossa, muito Ela muito citou bravo. que a perspectiva dela de conexão com o pop é das referências dela, que é a Bjork e a Kate Bush. É de pensar o pop como uma linguagem que você tensiona e cria coisas que dialogam com o nosso tempo, assim. Então acho isso muito forte. E só pra amarrar isso, que eu achei muito legal também e que me quebrou, assim, de alguma maneira, foi um post que o Kevin Parker fez no Instagram do Tame Impala. Ele fala assim: se lembrem, pessoal, quando a gente fala sobre música, todo mundo tá permitido a pensar o que quiser pensar. Tipo, ele também tá legitimando de alguma forma os jornalistas que acabaram com o Deadbeat, todas as críticas, né, tipo, que não foram favoráveis. Então eu acho bonito isso, assim, de realmente, por exemplo, a Rosalía. Porque daí a gente, né, eu não quero entrar naquela cantora que lança as capas coloridas pra vender, mas é isso, assim, de tipo, fica parecendo que tem que pagar
jornalista pra que fale bem, sabe? Ou e daí você quando vem colocar os seus fãs contra esse jornalismo. Isso, Eu a acho serviço, isso meio absurdo. Isso, porque sim. a questão da crítica musical é você pensar um disco Sim. e a partir de vários pontos. Eu acho que o próprio fato da Rosalía criar... o disco nem saiu e a gente já tá interessado em todas as coisas que existem nesse Sim. universo que ela cria. E eu acho que é quando você tem um trabalho tão interessante que os jornalistas ficam interessados em mergulhar nesse universo todo que tá em torno do seu álbum, do seu trabalho. Eu acho que isso é muito importante, muito válido pra gente pensar a música, né? E o disco, né, o Lux, sai amanhã, no caso. Amanhã. Bom, e eu ouvi também o West End Girl, da Lily Allen, que tava todo mundo falando. E Achei comenta muito comigo, porque Renan e Nick não tinham ouvido na semana passada. Tá. Eu ouvi, o que você achou? agora. Tipo assim, eu acho muito interessante porque vem realmente desse lugar de ela precisar colocar pra fora. Realmente é um soco, assim, de tipo, putz, ela realmente tá falando ali as coisas que aconteceram com ela. Eu acho que é um álbum, assim, brutalmente honesto, que é muito interessante também nessa era das pessoas querendo ficar mascarando as coisas. Gosto de que, tipo, ela não é uma heroína. Tipo, ela não vai triunfar no final, não, sabe? Ela assume tipo, os erros dela ali. Ela também, é isso, exato. Tipo, também vem nesse lugar de, tipo, putz, fiz merda, sou humana. Ela tá contando ali uma história, mas não é necessariamente um conto de fadas ou uma jornada do herói em que tem esse, né? Nossa, tem a redenção. Acho que não. Acho que é só realmente ali merdas que acontecem. Então eu gosto, assim. Não que eu acho que eu vou ficar voltando, assim, pra ouvir, mas eu achei um álbum legal, um álbum interessante. Gosto de como ela se coloca sempre. Eu gosto da Lily Allen, eu acho ela certeira. Acho que é isso, assim. Puta, pra além da fofocaiada, nada ali me chamou atenção, assim. Tipo, musicalmente, Homem eu hétero, achei bem... Você tem o Teodódio também. Ele gosta de cachorro. Isso. Quem gosta de cachorro não apoia. Quem Você tá gosta de falando que eu não gosto do meu cachorro? É porque ela tem uma história de que ela devolveu o cachorro dela, porque o cachorro ela dela adotou. comeu umas coisas em casa. Mas aí a culpa era dela, que era bagunçado, não do cachorro. Nós estamos lá Tá do bom. cachorro nessa história. É que o fato é que você não viu na semana passada, mas basicamente a gente falou como o fato dela expor toda a vida dela, as pessoas meio que fizeram Levantar outras fofocas. Um dossiê. levantar todas as fofocas Sim. dos últimos anos da vida dela. Sim. E ela sempre foi uma figura... Controversa. Controversa, né? Então as pessoas resgataram várias brigas dela, várias coisas. E até pelo fato de que ela mesma tem várias histórias que ela brigou com pessoas, depois ela mesma pediu desculpa, ela mesma viu que estava causando. Sim, então é provável que logo. causona. É provável que daqui a alguns anos Ela ela volte própria com faça ele. um segundo disco e faça, gente, acho que me exagerei aquela vez, aí conta outras perspectivas. A gente sabe que ela é. Não sei não, porque certo. hoje mesmo na data de gravação tá rolando as denúncias de assédio que a Millie Bobby Brown sofreu do... Mas saiu Do ex- aonde? Quê? Porque tinha Ela, saído só. a, É porque a notícia que tinha saído era de um portal meio tipo Léo Dias da Inglaterra, então era meio fake news, assim, eu não sei. Nossa, Entendeu? Porque gente, eu vi Tipo, mais, pesado. eu vi mais do que um postando. Daily Mail? Não, Daily Mail, tipo assim, é fofocaiada, mas Eu vi mais do que É um real? portal postando. Que ela fez tipo, uma série de denúncias contra ele de comportamento abusivo, Gente, bullying e que assédio. que loucura. Enfim, cenas do próximo capítulo. Vou aguardar, a ver. Mas é isso, gente, só trouxe garotas hoje. Também fiquei perdida aí com esses Feminista. nesses Feminista, últimos sim. dias. Feminista, rainha Linha do do funk. funk. Tanque de guerra. Então, é isso. Vai lá, amigo Renan. Bom, vamos lá. Essa semana eu só trouxe singles. Pra começar, esses tempos eu fui dar atenção pro trabalho da Adele, que as pessoas têm falado bastante. Eu não tinha escutado Quem é a o The Adele, Provocator. Me conta. É uma cantora que faz um pop bastante... que bebe no meio desse universo todo que a gente tem conversado nos últimos anos. Assim, ela é meio que bate no liquidificador todas essas coisas. Ela participou do programa Dream Academy, que foi o programa da onde surgiu o Cat's Eye. Ela é uma cantora eslovaca, e aí acho que por causa disso as gays adoram abraçar uma underdog. Sim. E aí, como ela perdeu, é interessante porque acho que o Cat's Eye é uma coisa muito
Eu gosto do Cat's Eye, mas é bem uma coisa quadrada, né? Uma estrutura formal ali de um pensamento de uma indústria meio que pega os ditames da indústria do K-pop e traz isso para um outro olhar. Mas é interessante porque ela é meio que a underdog, a estranha que estava lá, e ela começou a fazer as coisinhas dela de um jeito diferente. The Provocator é bem bom, ele saiu em agosto, e aí nessa semana saiu um remix para a faixa Machine Girl, feita por Dorian Electra, Dorian Electra e Free Jimmy, e é ótimo, assim, é bem barulhento, bem esquisito. Então eu gostei bastante de Machine Girl. Aqui no Brasil, o Lucas Caran se uniu a Nina Nikolaevski pro single Vem Cá, com produção do Paulo Novaes. Achei um encontro bem bonito, a voz dos dois é muito, muito bonita, muito delicada. É meio canção de amor, assim, MPB. Achei um encontro bonito. A Kelly Owens está preparando o seu muito novo boa. EP Kelly. E ela lançou o segundo single, né, o último single antes deste EP. Se chama 132 Techno. Achei excelente, é bem pista. Eu acho que segue um pouco a pegada que a Kelly apresentou ali no Dream State no ano passado, que tem essa perspectiva de se conectar com essas coisas de celebração da vida na pista de dança e do espaço da pista de dança como um espaço de liberdade, especialmente para as mulheres. Então acho muito bonito. O EP Kelly sai no dia 21 de novembro, então estamos aguardando. E a gente havia recomendado a Sand, que é o single anterior que eu falei que você ia gostar. Isto mesmo, que é ótimo também. Outro single é a música Tela, do Batik, que é um produtor brasileiro. Eu indiquei ele aqui no ano passado com o EP Daddy Issues, e aí ele lançou 2 faixas esse ano. Ele tinha lançado Capim Seco, eu ainda não tinha escutado, eu fui ouvir agora, e essa semana saiu Tela. Elas são faixas que exploram um pouco mais conexões com a música ambiente, ela tem uma coisa mais lounge, assim, não é tão pista quanto o anterior, mas achei muito interessante, bem curioso. É Batik, mas como vocês lembram, o Kleber sempre organiza todos os links para vocês, e vocês podem clicar e conferir. E por último, a coisa que me deixou mais animada, porque eu estava desconectada dessa informação, eu não sabia disso, but Dona Lia de Itamaracá e a Daúde vão lançar um disco juntas. E vai sair pelo selo Sesc. Elas lançaram uma primeira faixa que se chama Florestânia. O disco tem produção do Pupilo junto com o Marcos Preto. Essa faixa que elas lançaram é uma composição inédita da Cel e do Russo Passapulso. O disco tem várias composições inéditas de nomes como pessoas, tipo Emicida, umas coisas assim. Esse rolê, hein, pô? É absurdo, o selo Sesc sempre dá um nome, né? E pra completar, toda a identidade visual, as fotos delas, o encontro delas, é tipo assim, tudo absurdamente lindo. Estou completamente animado e comprado. Esse disco também sai agora no mês de novembro. É aquela coisa, segundo semestre a gente achou sai no dia 27 de novembro, daqui a 23 dias na data de gravação desse programa. Arrasou. Ou seja, daqui 20 dias quando esse programa estiver ido ao ar. Enfim, gente, eu achei incrível essa faixa. Já estou muito curioso. O disco se chama Pelos Olhos do Mar. A capa também é linda. E é um bafo, é isso. Estou ansioso. Fechei aqui. Bom, vou antes do Kleber, porque estou econômicozinho essa semana. Tem poucas cozinho? dicas. Ai, que gostoso. Ai, meu Deus. Minha primeira dica é o Magdalena Bay, que voltou com mais 2 faixas muito boas. Eles continuam lançando coisas. Eu tô amando as capas dos singles. Esteticamente eles são maravilhosos. Eles lançaram, né, o Imaginal Disc. Esteticamente e estaticamente também. Eles lançaram o Imaginal Disc no ano passado, que é um disco que eu adorei, achei muito bom. E eles continuam nessa mesma toada, lançando faixas que parecem sobras ali, mas tem vida por si só. Uma delas é Unoriginal e a outra é Black Eyed Susan Climb. Achei muito interessante. Vale a pena ouvir as duas. E mais uma diquinha aqui é a requentada da semana passada que o Kleber indicou, que é o Desastros. Eu achei muito bom. Muito bom. É projeto mineiro, né? Formado por Sara Não Tem Nome, Felipe D'Angelo, Júlia Baumfeld, o Bernardo Bauer e o Pedro Randan. Tem uma coisa de meio que contrapor astros com astrologia.
Enfim, é uma coisa... Ciência, misticismo, real, é o que fantástico. você vai ver no Globo Repórter. E tudo faz muito sentido, assim, tipo... Tem letras bem... Sarah não tem nome das ideias, assim, umas coisas meio maluquinhas, mas que faz sentido, assim, que se amarra. Eu achei muito, muito bom. E é isso. Minhas dicas de hoje. E você, amigo Kleber? Bora lá. Começar pelos singles, a volta da Clau Anis, ela que é cantora, compositora e produtora cearense. Ela lançou lá em 2018 um disco lindíssimo chamado Filha de Mil Mulheres, que eu acho que eu recomendei nos primórdios do nosso podcast. E ela volta após vários anos com Mácula, é um disco que sai em março de 2026 pelo selo Mercúrio Música. E ela lançou essa música lindíssima chamada E Olhar de Longe, As Brasas que Dançam na Superfície. É um art pop meio atmosférico, tem várias camadinhas, ela vai acrescentando as coisas aos poucos, a voz, a percussão, os sopros, uma canção lindíssima, me fez ficar com muitas expectativas para esse álbum que vem ano que vem. Ela se diz inspirada pela obra de Gonzaguinha, Joana Queiroz e George Anne Muldrow, então assim, um som muito bom, eu adoro o trabalho dela e fiquei muito feliz dela voltar com esse novo álbum ano que vem. Indo para os discos, Snow Caps é o projeto das irmãs Kate Crutchfield e Alison Crutchfield. Tô curioso por ver. A Kate é a Waxahachie, para quem não conhece, e elas uniram forças com o MJ Lenderman e o Brad Cook, que é parceiraço de longa data, ele é produtor dos discos da Waxahachie. E elas lançaram esse disco de surpresa na última semana ali. Bom? Não, é bom, é um disco de, tipo, indie rock mesmo. Acho que você vai curtir, amiga, meia pegada... Mas não é tipo, aquela coisa country, assim, que ela traz? Não, meio... é mais pro indie mesmo. É mais pra pegada do MJ Lenderman, do último disco dele. Eu acho que é nessa toada, assim. É que as duas tinham uma banda antigamente. Então, as irmãs Crutchfield, elas tinham uma banda chamada P.S. Eliot, que elas formaram nos anos 2000, só que era de pop punk. E agora elas vão pra uma outra pegada, assim. Não é nada que vai mudar a vida de vocês, mas é um disco bem gostosinho de se ouvir, assim, eu curti. Seguindo aqui, com o Tenten Beja, que é um produtor que eu venho falando há bastante tempo, ele soltou uns singles e agora ele lançou um novo EP que se chama 3 vezes... na verdade é 3x10, é como se fosse 3x10, porque são 3 musiquetas do Tenten Beja, misto de R&B, funk, rock. Quem gosta dos boyzinhos sujos do R&B que a Isa curte, os Dijon da vida, vai de cabeça nesse que tá muito bom. Inclusive, abra o seu TikTok, Isadora, que eu mandei pra você, 2 pessoas que fizeram uma fantasia de Halloween de Dijon e o outro cara lá. É isso. Muito bom, né? Eu achei genial. Puta que pariu. E aí, indo pros lançamentos nacionais. Daquele jeito, porque a Maria Portugal uniu forças com o Fred Fritsch. Ele é um desses nomes bem importantes da música de improvisação, do jazz, da música experimental, da guitarra norte-americana. E eles lançaram esse álbum que se chama Matter. O Fred Fritsch já colaborou com nomes como o Brian Eno, com o Mike Patton, então ele é um desses malucões experimentais. São 4 músicas com tempos bem variáveis, tem músicas curtas, músicas longas. É um disco bem experimental. Ela assume a percussão, ele assume a guitarra e eles se encontram nesse meio termo. Maria Portugal, que tem os trabalhos dela em carreira solo, mas também é um dos nomes do Quarta B, que eu sei que a minha amiga Isadora Meida gosta bastante. Muito. Cessa com Pequena Vertigem de Amor. A gente vinha recomendando as canções que ele lançou ao longo dos últimos meses e agora ele volta com esse novo álbum. Eu acho que é o melhor disco da carreira dele até agora. Trabalho que chega pelo selo Mexican Summer. Teve 3 clipes dirigidos pelo nosso amigo Gabriel Rolim. Ele busca inspiração ali na obra do Shuggy Otis e do Tim Maia. Tem coprodução do Biel Basile. Achei um trabalho bem interessante, capa lindíssima. Gostamos dos singles e o disco está muito bom. Ai, quero ouvir esse. E pra fechar aqui nossas dicas,
Bugarins comemorou os 10 anos do álbum Manual com uma edição especial de aniversário. Além das 11 composições que integram a versão original do disco, eles resgataram algumas demos, algumas versões ao vivo, algumas versões diferentes. E, cara, como é bom esse disco, assim, eu adoro a Bugarins. Eu acho que o Manual é um ponto de ruptura na carreira da banda, de consolidação, de solidificação desse som deles. É um disco que ele equilibra muito bem essa relação com a música brasileira, com o pop, com a psicodelia. E 10 anos depois, assim, pra mim ele continua tão bom quanto na época em que foi lançado. É isto. Vamos pro próximo bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso. Once upon a mundane morning, Barb's day got busy without warning. A realtor in need of an open house sign. No, 50 of them, and designed before 9. My head hurts. Any mighty tools to help with this plight? Aha! Barb made her move. She opened Canva and got in the groove. Bulk creating Canva sheets. Create 50 signs fit for suburban streets. Done in a click, all complete. Sweet! Now, imagine what your dreams can become when you put imagination to work at canva.com. Começando o nosso terceiro e último bloco, Você Precisa Ouvir Isso, Renan Guerra, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente traz dicas gerais, sem limite temporal. O que você traz? Bom, eu vou só reforçar que na semana passada eu indiquei aqui os filmes da mostra que eu tinha assistido e eu falei do filme Virtuosas, da Cíntia Domit Bittar, e quando eu falei a gente não tinha ainda elas não tinha data de lançamento, mas eu fiquei muito feliz que o filme ganhou o prêmio da Netflix de aquisição que eles têm na mostra já faz alguns anos. Então o filme vai ser distribuído pela Netflix. É a cara da Netflix esse filme. Então, eu achei perfeito, porque é um filme, como é um filme de terror que fala sobre mulheres conservadoras polêmico de Santa Catarina, seria algo que às vezes não teria tanta distribuição nas salas de cinema e não chegaria em tantas pessoas. Chegando na Netflix é algo importante para reforçar o impacto do nosso cinema de gênero brasileiro. Então acho que vai ser algo muito legal. Tem o nome da Bruna Nismeyer levando o projeto pra frente. Enfim, quando entrar na Netflix, assistam, que eu acho que é um bafo. Isso vai virar pauta de bolsonarista nos próximos meses, facilmente. Com toda certeza. Vai ser tudo. É tudo que a Netflix quer, o buzz. E nós queremos o sucesso do cinema de gênero brasileiro. Mas a minha dica de hoje outro gênero que está em alta, que são as autoficções. Eu já falei por aqui disso quando eu falo do Edouard Louis e tudo mais. E a gente tem um outro francês que fez sucesso em torno disso. Ele veio recentemente na Flip, que é o Panayotis Pascotti. Saiu aqui no Brasil o livro dele, Da Próxima Vez que Você Cair do Cavalo, pela editora Herculano. O Panayotis, ele é um artista conhecido na França. Ele tem um stand-up chamado Quase, que é para Netflix também, que está disponível aqui no Brasil e tudo mais. O livro dele, especificamente, vai falar sobre a experiência dele saindo do armário, vivenciando as suas experiências enquanto homem gay, mas também parte de um caminho de conexão com o pai dele, que está passando por um processo de saúde, uma questão delicada e meio enfrentando todos aqueles fantasmas de que o pai dele pode morrer a qualquer momento e tudo mais. Acho que é um livro muito bonito. Ele se diferencia bastante das perspectivas do Edouard Louis, por mais que eu falei, é uma autoficção de um escritor francês gay também, com esse mesmo universo, e a gente sabe que o Edouard Louis tem um livro específico que ele fala sobre a doença do pai e tudo mais, mas eu acho que enquanto o Edouard Louis vem com luta de classes e discussões filosóficas e sociais sobre a formação da sociedade francesa, o Panayotis vai por outro caminho. Então ele tem essa perspectiva meio de um humor ácido, acho que conectado meio ao universo que a gente tem de stand-up. Então, às vezes você pensa, aqui nós poderíamos ter luta de classes, mas daí ele vem com piada. Isso às vezes me incomoda? Sim, em alguns momentos me incomoda. Porque eu penso assim, seu pai está morrendo, você podia resolver suas questões de uma vez, ao invés de ficar fazendo piada. Mas enfim, o livro é muito bom, ele flui de uma maneira interessante. Eu acho que é interessante, ele virou um best-seller na França.
É interessante de se pensar essa linguagem, de pensar como a autoficção pode ser utilizada em várias perspectivas. Então, é um livro bem bonitinho, saiu aqui no Brasil pela Herculano. Então, da próxima vez que você cair do cavalo, Panayotis Pascotti. A edição também é linda, gente. A Herculano sempre arrasa, é tudo um bafo, amei. A capa é um bafo. Nick. Bom, vou falar de um doczinho que saiu na Globoplay há pouquinho tempo, que é o Caçador de Marajás. Conta aí a história do Fernando Collor de Mello, né? O nosso mais jovem presidente a ser eleito e ser impeachmentado em tempo recorde. Enfim, pra quem ouviu o Collor vs. Collor, um podcast que eu tinha indicado lá atrás, Que é perfeito. eu acho o podcast mais interessante porque ele tem o teor fofoca. E isso é maravilhoso. E esse acho que ele é mais doc num sentido, sei lá, mais by the book, assim. Mas ainda assim é muito bom, assim, acho que conta bastante a história. Eu vi 2 só dos 7 episódios até agora, mas tô gostando bastante, assim, é uma coisa bem rápida, acho que flui bastante e deve contar até os dias de hoje, assim, acho que passa dessa época do impeachment. E é isso. Kleber Fak. Começar por Porto dos Milagres, que eu comecei a rever. Que tudo! Eu amo as novelas regionais do Agnaldo Silva, pra mim são as melhores, porque ele tende ao realismo fantástico e pra mim é onde ele acerta muito. Eu não consigo me conectar muito com as novelas urbanas dele, assim, desde Senhora do Destino, mas, nossa... Não, é que Porto as dos novelas Milagres... dele nos últimos anos andaram bem ruins mesmo. Amigo. Sim, É, aí então, vocês falaram. Porque ele até tentou voltar, pro realismo fantástico em Sétimo Guardião, era uma novela bem ruim, assim. Sim. Agora, essa nova novela que tá no ar realmente tá tancando. excelente. Isadora está errada. Eu estou amando. Sophie Charlotte de Irapaz e estão arrasando. Sim, elas são foda, não tem o que falar. Não vem falar da Agnaldo. Mas voltando para Porto dos Milagres, na fictícia cidade de Porto dos Milagres, o conflito de classes é evidente. Guma, um homem do povo, pretende defender a vila da ambição do inescrupuloso e poderoso Félix. No elenco, nomes como Marcos Palmeira, Luísa Tomé, Flávia Alessandra, Antônio Fagundes, Camila Pitanga, Arlete Salles, Zezé Polessa, Carla Martins, Joana Fon e a coisa que mais me dá aperto no peito, Cássia Kiss, porque ela tá absurdamente boa nessa novela. Nessa novela. Ela é uma vadia de uma Sim, assassina. no anel, cara, sim. é absurda. Eu amo toda a dramatização. Eu amo essas ambientações todas, assim. A trilha sonora é foda. Eu terminei a Indomada e aí eu falei, eu preciso de mais Agnaldo Silva. E aí eu já fui pra essa. Cara, e é muito bom porque ele pega vários atores da Indomada e ele vem pra esse contexto. Aí sai de Pernambuco, vai pra Bahia. Como o elenco é bom. A Luísa Tomé, o sotaque dela muito foda. Inteiro. Ela é muito Tomé foda. é muito boa. José de Abreu, o sotaque deles muda de um jeito assim surreal, é muito bom, a trilha sonora, a voz da Gal Costa impecável cantando ali, tudo lindo, assim, estou amando. Fun fact, mas, Sabrina Sato é uma das integrantes do... Da zona, né, Nossa Meu Deus. senhora, eu acho que eu já lembro vi disso. Eu já vi isso. Mas a minha grande recomendação dessa semana, Tiny Desk, OK Low, a Isa jogou Vamos aqui e falou, amigo, você precisa ver. E eu fiquei a semana inteira com várias coisas, só consegui parar na sexta. E aí quando eu assisti, ai gente, eu tô muito emocionado. Mas aí não acredito, não, esse eu fiquei arrepiada. Eu desabei de tipo, chorar, eu chorei muito assistindo. Porque eu comecei a pensar que as coisas mais bonitas que a gente viu nos últimos anos são de artistas de música pop. Foi Brat, foi Beyoncé, foi Rosalia, todas as Caroline coisas legais. Polachek. Caroline Polachek, e esse disco da OK Low, pra mim, assim, é o meu disco favorito desse ano. Só que, assim, o disco, ele é todo eletrônico e minimalista. E ela fala assim, eu vou fazer a coisa mais linda que vocês já viram na vida ao vivo. Nossa, é inacreditável. Porque eu vou fazer todo orgânico. Ela levou coral, ela tocou xilofone, ela tocou sopro, tocou piano. E aí, o momento que ela pega e ela tocou violão, e aí tem o Casey MK que organizou todos os arranjos, ela até agradece a ele, ela fala, eu tava muito ocupada com meu filho e ele fez tudo pra gente aqui.
E aí, quando ela vai tocar Harvest Sky, que é uma das principais músicas do disco, ela fala, eu vou ler uma coisa aqui que me inspirou a fazer esse texto. Nossa. E ela começa a falar sobre a avó dela e o quanto ela lembra das fogueiras e da reunião da família em torno da fogueira. Isso me quebrou de um jeito, assim. Eu tô arrepiada, só de lembrar. Mais lindas. E, cara, como é bom arte, como música pop ela pode ser tensionadora. A gente falou hoje sobre Rosalía, a gente falou sobre várias coisas nos últimos meses de artistas pop levando a música pop para outros extremos. E eu não esperava isso dela, assim. 20 minutos e eu acho que muda a vida de pessoas. Vidas, muda vidas. Esse Tiny Desk. O que você achou, amiga? Amiga, eu falei, tipo, a hora que eu vi isso, eu falei, meu Deus, o Kleber vai ter vai ter um negócio vendo. Eu fiquei bem emocionada, tipo, bem assustada, assim, de ver como ela consegue... É isso, como ela consegue ter saídas inteligentes pra colocar mais sentimento ainda em coisa que é... programada, sabe? Tipo, sair dessa coisa do eletrônico ali que ela propõe no álbum pra isso, pra essa coisa humana, orgânica. Muito foda. Assim, eu fiquei real, assim, eu falei, uau, gata, absurdo. Realmente, parabéns, o ano é seu. E eu acho que é um dos melhores Tiny Desks que eu já vi, tipo, facilmente entrou, tipo assim, top 3, fácil, não tem nem o que falar. E olha que tem muito melhor. Tiny Desk absurdo, assim. Não, mas é que esse, realmente, acho que é o melhor que eu vi já. É isso, tá. Bom, essa era uma das minhas dicas. And tenho aqui uma minissérie, sim, sobre Segunda Guerra. Vamos lá. Baseado no... Vai ser Nazistas Modelos, alguma coisa que envolve guerra e moda. Ai, gente, é tão bonita essa minissérie, eu nunca tinha ouvido falar. Eu encontrei no Hulu, que tá dentro do aplicativo da Disney, né? Vamos lá. Baseado no best-seller do New York Times, de Georgia Hunter, a adaptação de Somos os que Tiveram Sorte é uma série inspirada na incrível história real de uma família judia separada no início da Segunda Guerra Mundial. A série os acompanha cruzando os continentes enquanto fazem tudo ao seu alcance para sobreviver e se reencontrar. Somos os que Tiveram Sorte mostra como, mesmo diante do momento mais sombrio do século XX, o espírito humano é capaz de resistir e até prosperar, provando que a esperança e o amor podem superar todas as adversidades. Realmente bem chocante essa história, assim, nunca tinha ouvido falar. Recomendo, não quero dar spoilers, né? Mas, tipo assim, é realmente muito emocionante, muito bonita. A família vem criar laços aqui no Brasil. A maior parte da família prosperou e segue aqui no Brasil. E a outra parte foi para os Estados Unidos. E que essa Georgia Hunter é neta de um dos irmãos que ele, na real, é o protagonista, porque ela escreve o livro baseado nele e tal. Mas é bem bonito, assim. E tem várias coisas que eu não sabia, tipo, como o próprio Brasil, tipo, depois que acabou a guerra, ainda, tipo, tinha alguma dificuldade em aceitar os judeus, em como, tipo, lá na Polônia mesmo, realmente eles não tipo, se abriram para essa volta, né, dos judeus sobreviventes. Enfim, tem várias camadas ali que eu nunca tinha visto em outros filmes e documentários que eu já tinha assistido. Então vale muito a pena. É uma história bem linda e tem os divos, o Logan Lerman, que é aquele gracinha que faz as vantagens de ser invisível. Ele é uma graça, esse menino. E a ele Joey tem uma King, série que ele caça nazista. Tem, eu já dei aqui. É bem boa ruim. Essa série. É tosca. Não, tosqueira a boa. Temporada é legal. Exato. É isso, desanda, perfeito. porra. A segunda é tosqueira. Mas, beleza, vamos que vamos. E é isso. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, edição 376, artistas que dão medo, o terror como estética e sonoridade. Comentário aqui, ó, do Vinícius Gonçalves. Ele falou: achei esse um dos melhores episódios de todos. Muito bom quando vocês trazem as 1000 coisas que estão dentro de um tema, sem praticamente esquecer de nada. Arremataram muito bem falando sobre hip hop e funk. Amei. Obrigado, eu fiz a pauta, fico feliz. Não teve nenhuma contribuição do Renan. Foi tudo essas coisas que você citou, hip hop e funk. Foi meu crédito e da Marie de Klerk. O Jorge Belasco comentou no Blue Sky: aproveitar a temática horror e criações musicais para indicar o disco Dr.
Ah, é muito bom. Octagonecologist, lançado pelo Dr. Octagon, de rap. Cool Kate, em 1997. A Marie falou do Cool Kate naquele monte de referências de horrorcore lá pro final do bloco. Comentário do Gustavo Clark, ele falou: além do The Cure, lembro muito de toda a estética gótica vitoriana que envolvia o Smashing Pumpkins, principalmente na época do Avador. É que eu acho que aqui não era necessariamente assustador, que era o foco desse programa. Eles têm essa coisa mais sombria, mas necessariamente assustador, né? Que foi o foco. Sim. O perfil... Ai, meu Deus. CNDJNR, alguns números. Amo demais esses especiais de Halloween. Um dos universos estéticos mais fascinantes para mim é o da Arca. Principalmente a fase inicial em parceria com o trabalho da Jessicanda, que flertava muito entre o sensual e o grotesco. E é muito interessante pensar... rever esse trabalho inicial da Arca agora, após essa experiência toda de que ela falou da transição dela, ela falou sobre a vivência dela trans e como essas coisas mexiam com a questão do corpo, sim, das construções. Corpo, né? É muito absurdo, assim, só ganha ainda mais camadas, assim, então é muito legal quando você volta. Era Acho sempre que... uns corpos disformes, um rosto exagerado, estranho, machucado, era muito esquisito. São coisas muito boas, assim, pra quem nunca mergulhou nessas coisas iniciais da Arca, tem muita coisa legal, muita coisa bonita, assim, ela lidava com uma coisa de melancolia, de tristeza, que é muito interessante, eu gosto muito. Eu amo do disco homônimo de 2017, é meu favorito dessa fase dela. Comentário do Guilé. Ele falou: sempre soube que nas favelas e comunidades a figura do palhaço foi adotada para identificar quem estava envolvido no movimento e já havia matado policiais. Acho que daí palhaços ficaram tão populares no meio. Então, como a gente comentou, o palhaço é uma coisa que tem décadas e diferentes interpretações. Essa eu tinha pesquisado, mas eu achei bom não trazer para dentro do programa. Mas enfim, tá aí um dos tópicos. O BW Reed falou: dei uma apresentação esta semana para minha aula de português, onde usei a letra de Elvira dos Secos e Molhados para ensinar outros gringos sobre vocabulário das criaturas da noite para Halloween. Ele. Eu amo as coisas que ele traz aprendendo português. Comentário de... É um nome que parece árabe aqui, eu não sei o que significa, você sabe quem é, está lá nos nossos comentários. Ele falou: sou dessas que foi entrando na toca do coelho, começando com Ethel, Língua Ignota, Diamanda, Senko, Namchalak e Dagmar Krauser. Ótimo episódio, como sempre. Lá no Spotify, o Evandro Zuba colocou: como esqueceram do Misfits? Mas eu citei o Misfits. É que você o só Nick citou cortou. ano passado. Você citou bem de rapidinho e então, você mas entrou num outro artista. É que a gente falou durante o episódio que alguns artistas de rock, de metal, a gente não ia se aprofundar muito, porque senão só eles daria pano pra manga pra um episódio próprio. Mas como eu falei, eu tive minha fase na adolescência Misfits, sim. Eu sou o @cleverfac em todas as redes sociais e você também acompanha meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter. Eu sou _Renan Guerra em todas as redes sociais. Toda sexta-feira tem a minha newsletter no Substack. Além disso, você lê os meus textos lá no Screen NL. E agora a gente está lançando um livro do Screen NL. Eu não lembro se eu cheguei a comentar por aqui, mas a gente reuniu algumas das entrevistas mais icônicas da história do Screen NL. No livro tem a minha entrevista com a Marina Lima. O livro já está em pré-venda pela editora Barbante. A gente provavelmente vai fazer um evento de lançamento do livro agora em novembro, daí eu trago mais informações por aqui, mas o livro se chama Eu Nem Queria Dar Entrevista, o melhor do Screen NL, volume 1. Então vocês podem entrar lá no site da editora Barbante e já garantiu de vocês. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais, você lê minhas paradas lá na Miolo, e se quiser, me contrata pra editar seu podcast. É isso. Contato @nicksilva.com. Chique. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, seja um de nossos maravilhosos apoiadores. Por apenas R$5 por mês você tem acesso ao nosso programa com muita antecedência, participa do grupo fechado onde rolam sorteios de ingressos e coisas mil, e principalmente participa e interage aqui nas gravações ao vivo, como a Lau Giraldi, Gabriela Ramos, Fabrício Neri, Vinícius Correia, Jefferson Kozenieski, Rodrigo Berg e Tuane Malman.
Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.